Olá, eu sou o Diego Raigorotsky, bem-vindo à nossa aula de vírgula. A essa altura do campeonato, muitos de vocês já devem me conhecer. Eu tenho alguns vídeos de análise sintática publicados no YouTube, um vídeo sobre crase, mas para quem não me conhece, é a primeira vez, bem-vindos. Essa é a nossa aula de vírgulas, como eu disse. Vocês podem assistir qualquer um dos meus vídeos que tratam de português, ok? Hoje então nós vamos tratar de vírgula, que é um assunto que pega muitas pessoas, onde pôr vírgula, onde não pôr vírgula, né? Na verdade, a maioria das pessoas, quando se trata de vírgula, erra por colocar vírgula demais, né? Dificilmente a pessoa erra por não pôr vírgula no lugar certo. Em geral, os brasileiros sabem onde pôr a vírgula, só que eles põem em lugares que não devem, né? Mas eles põem em lugares certos. Tá? Então hoje nós vamos tratar desse assunto, vamos esclarecer todas as dúvidas que existem. Como eu costumo fazer em meus vídeos, eu vou dar jeitos práticos, técnicas simples para você não errar no uso da vírgula, ok? Então vamos lá. O princípio geral que envolve a vírgula é um princípio que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer analogia, de que a frase é um circuito elétrico mesmo, ok? Se você pensar desse jeito, já muitos dos seus problemas com a vírgula vão por água abaixo, ok? Então imagine que a frase é um circuito elétrico, tá? Quando a gente tem uma frase na ordem direta, ou seja, todos os elementos vindo certinho, sujeito, verbo, objeto, tal, eu tenho um circuito elétrico desimpedido, ok? Então eu não preciso pôr vírgula em nada. Agora, quando eu tenho uma ordem indireta, eu fico com um circuito impedido, circuito bloqueado, e aí eu preciso usar a vírgula. Tá, ok? Esse é o princípio geral. Agora vamos ver casos mais específicos, pensando nesse sistema, de quando não usar e de quando usar a vírgula. Então, como eu disse, você não vai usar a vírgula entre termos diretamente ligados pela ordem direta. Por exemplo, você nunca vai usar a vírgula entre o sujeito e o verbo, porque quando eles vierem, né, na ordem direta. Verbo, ok? Porque eles vão sempre estar na ordem direta e é a ordem que eles vêm mesmo. Então, por exemplo, eu comi... eu comi não, todo mundo fala esse exemplo, né? Por exemplo, eu sei tocar piano muito bem. Então, entre eu sei tocar piano, eu e sei tocar, você não vai pôr vírgula, ok? Então, entre o sujeito e o verbo, você não vai pôr. Entre o verbo e o seu objeto, porque eles são elementos que andam juntos, tá? Em que mais que a gente pode pensar? Entre o verbo e o predicativo, se não for o caso de ver o objeto. Nas nossas aulas de análise sintática a gente vai falar do predicativo, tá? Então sempre nessas coisas que vêm juntas, né, você não vai usar vírgula. E quando você vai usar vírgula? Sempre que houver perturbação da ordem direta, ok? Sempre que houver um termo deslocado na frase. Aliás, ao invés de usar uma vírgula, você vai usar duas vírgulas para termos deslocados na frase, ok? Então, por exemplo... vamos deixar os exemplos para o final, tá? Você vai usar duas vírgulas em termos deslocados. Você também vai usar vírgulas em termos omitidos. A gente vai dar os exemplos todos no fim, ok? Em termos repetidos, tá? Quando houver termos repetidos, você vai ter que usar a vírgula, tá? E em termos desligados. Os termos desligados, eles na verdade não são conhecidos por esse nome, tá? Eles são os famosos vocativos, aí todo mundo já sabe o que é, ou expressões explicativas, tá? Que vai ficar mais fácil agora que eu vou passar os exemplos pra gente. Mas esses são os casos em que se usa a vírgula. Então aqui estão os exemplos que eu falei, tá? Vamos ver, por exemplo, essa primeira frase: eu, diamantes, compro todos. Tá? Por que eu usei vírgula e na verdade duas vírgulas? Porque teve uma perturbação na ordem direta, né? O termo veio aqui, o diamantes, que seria objeto, eu compro todos diamantes, veio antes do verbo, então teve, né, perturbação, usou a vírgula, tá? Na de baixo é um caso de termos repetidos. Minha mãe pediu que você comprasse ovos, café, manteiga e pão.
Esse caso todo mundo sabe. Na verdade, esses termos repetidos aqui parece que tem que ser ovos, 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 né? Repetir várias vezes ovos. Não. Termos repetidos significa termos do mesmo tipo gramatical. Aqui são ovos, café, manteiga, são todos substantivos. Então você está repetindo substantivo, substantivo, substantivo. Podia ser verbos, né? Também. Eu gosto de correr, comer e dormir, né? Correr eu não gosto tanto. Comer e dormir sim. Então, mas se fosse, por exemplo, esse exemplo, eu gosto de correr, vírgula, comer, vírgula, dormir, vírgula, né? E por aí vai. Termos desligados, que eu falei que eles não são conhecidos assim, eu dei um exemplo aqui, olha, um vocativo. Vai, Carlos, ser goste na vida, né? Aliás, peguei um exemplo do Drummond, né? Então, do poema de Sete Faces. Então aqui, vai, Carlos, ser goste na vida. Esse Carlos é o vocativo. Então, vem aí com a vírgula, é um termo desligado da frase, daí que vem o termo, né? Termos desligados. Ele não é um termo que está junto ali na frase, né? Na verdade, a frase poderia muito bem ser vai ser goste na vida, entendeu? Agora, como eu pus o Carlos, ele tem que vir com a vírgula, porque ele é um termo desligado. Vai, Carlos, ser goste na vida. E o caso das expressões explicativas, as três básicas são essas aqui, ó. Isto é, ou seja, e por exemplo. Quando usar essas três, pode pôr vírgula, mas sem medo. Então, por exemplo, ó, isto é, vírgula, a Terra é redonda. Ou seja, vírgula, a Terra é redonda. Por exemplo, vírgula, a Terra é redonda. Quando você usar essas três expressões, que são as expressões explicativas, pode pôr vírgula sem medo que você não erra. E para finalizar, muita atenção, um caso especial, que é antes do e. Em geral, não se usa vírgula antes de e. Quando você fala assim, vou comprar maçã e banana, não precisa vírgula. Foram dois termos, beleza. Agora, existem dois casos que você usa e usa vírgula. Tá? O primeiro caso é o caso de polissíndeto. Polissíndeto é quando você repete várias vezes a mesma preposição, a mesma conjunção. Né? Então aqui tem um exemplo de Olavo Bilac, bem famoso, né? Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Olha como vem, vírgula, 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 vírgula. Não fui eu que pus, hein? Foi Olavo Bilac. Olavo Bilac. Se ele pôs, deve estar certo. Então, olha lá. Repetiu e, repetiu e, repetiu e, repetiu e. Né? Vírgula, 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 porque se deu um polissíndeto. E o outro exemplo do Peninha. Você ama matemática, vírgula, e eu adoro português. Aliás, essa frase deve ser para o pessoal que está vindo esse vídeo, né? Alguém lá ama matemática e nós aqui adoramos português. Mas e aí, por que tem vírgula aqui então? Vírgula e. Porque aqui é uma mudança de sujeito. Na mesma frase, sujeitos diferentes. Você ama matemática e eu adoro português. Quando esse e aparecer para mudar sujeitos, mudou de você para eu, nesse caso, vem separado por vírgula, tá? Se fosse qualquer outro sujeito também, por exemplo. Ele foi na feira, vírgula, e eu, né, fui no parque. Então, ele foi na feira, vírgula, e eu fui no parque porque teve mudanças de sujeito. Tá bom? Vírgula é isso. Simples, simples demais. Pensando no princípio geral, já as chances de errar caem assim absurdamente. E depois lembrar desses casinhos em que não se usa vírgula e em que se usa vírgula. Tá bom? Mas tudo é baseado no princípio geral. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Espero vocês na próxima. Continuem acompanhando a nossa saga de vídeos por aí. Tá bom? Muito obrigado, até mais.